Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Lenis para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e vibração positiva. Receba aí toda essa energia positiva que a gente manda daqui. E claro, você já sabe que possamos ter e fazer dias melhores em nossas vidas e na vida de todas aquelas pessoas que passam na nossa frente. Galera, porque não adianta a gente ficar acumulando positividade e não sair do lugar, né? Inclusive, galera, quero aproveitar para te falar, olha só, hein? Você é afiliada aqui dos treinamentos da Mindset Digital? Então dá uma olhadinha lá nos produtos no qual você é afiliado aqui na Mindset Digital. Dá uma conferida nos links extras. Galera, os links das iscas digitais, né? Para você convidar as pessoas aqui para o grupo de transmissão. A gente melhorou bastante coisa. Inclusive o dicionário. Olha só que legal, galera. Uma ancoragem muito boa para você divulgar aí o dicionário Mindset Digital. Galera, a gente vai começar a coletar termos que ainda não estão lá dentro do dicionário. Você pode participar, só pedir para Kelly, aqui a nossa administradora do grupo. Você pede para ela o link, né, do dicionário. Lelis, mas eu já baixei. Não tem problema. Pede de novo, vai lá, se cadastra, tem uma página ali para você se cadastrar só com o seu nome e seu e-mail, e aí você vai receber esse dicionário novamente. E aí você tem que ficar atenta à sua caixa de e-mail. Porque lá dentro a gente vai fazer esse convite para você participar e ser um coautor do dicionário Mindset Digital. Legal, né? Galera, mas não para por aí não, a gente tem lá essa ancoragem do dicionário. Olha como ficou melhor para você. Antes a gente só dava o dicionário e tal. Hoje o dicionário ele é precificado, galera. E ele custa hoje lá na Hotmart, você pode até pesquisar, tá? Hoje ele custa R$57. Galera. Mas você que é afiliado, você pode dar tanto de graça, mas não custa 57, Lelis, custa, e você pode utilizar essa ancoragem. Olha, custa R$57 e eu vou te dar aqui ou pelo valor de R$17, você tem o link lá, ou pode dar de graça. Nas três formas de você mandar o seu link, seja pelo valor real de R$57, seja com desconto de 70% por R$17, ou seja de graça, esse link vai ser rastreado. E se o seu contato que baixou o dicionário, ele comprar algum treinamento da Mindset Digital, claro, você vai receber a comissão. Então não fica de fora, volta lá, assiste de novo o curso de afiliação que a gente manda o link todo dia aqui para você. E antes da gente responder o quiz digital que chegou ontem para você, no podcast de ontem eu dei um spoiler. Eu falei, olha só, galera, dá uma olhadinha lá no portal do Instituto Digital Brasileiro, porque a gente publicou uma matéria muito importante sobre FOMO. Galera, e a pergunta do quiz digital foi exatamente sobre isso. FOMO. Você tem FOMO? Não é fome, hein, galera? Olha só, de manhã cedinho assim, você tá com fome, nada melhor que um pãozinho com manteiga bem quentinho, um cafezinho com leite, né? Um pãozinho de queijo. Se você tiver um pezinho lá em Minas, você vai gostar muito do pão de queijo. Ou uma chita, né? Logo de manhã. Pois é, não é fome. Não é fome, é FOMO. Galera, e as opções de respostas foram simples, né? Foram básicas. Sim e não. Ou você tem, ou você não tem, ou você não sabe o que é, e então logo não sabe o que responder. E confesso que eu também fiquei, quando eu ouvi esse termo, eu fiquei, nossa, será que eu tenho FOMO? E depois, né, que eu li o artigo lá no portal do Instituto Digital Brasileiro, galera, eu não sei se eu tenho FOMO. Por quê? Porque eu tenho a ânsia
de querer aprender e descobrir tudo que é novo. Mas eu não tenho baixa autoestima, eu não sou uma pessoa ansiosa, não sou uma pessoa depressiva, né? Quer dizer, já fui, mas com muito trabalho de desenvolvimento humano, coach, programação neurolinguística, terapia, eu me livrei disso. Galera, pois é. E a gente traz aqui inúmeros conceitos de tudo que o Leilão já aprendeu para curar esse problema que já se manifestou na vida dele, aqui mesmo no podcast Papo Digital. Parece que não, mas muitas das coisas que a gente fala aqui, de forma até subliminar, atingem diretamente o seu subconsciente. Galera, mas para isso você precisa se aprofundar um pouco mais em técnicas de coaching, hipnoterapia, programação neurolinguística, e ao longo dos dias, do tempo, a gente vai passando conteúdos aqui, claro que voltados totalmente para o digital e observando o seu momento da sua jornada no digital. Então vamos lá! Você não visitou o portal do Instituto Digital Brasileiro? Não sabe como? É só entrar no Google e digitar Instituto Digital Brasileiro. Aí você vai ver lá o escudinho, né, do nosso portal. É só clicar ali e você vai ter acesso a todos os conteúdos que a gente publica lá. Entre eles, o artigo Você Tem FOMO. Galera, o que significa FOMO? FOMO, ele vem do inglês, tá? Que significa Fear of Missing Out. Desculpem, né, a minha o meu inglês, mas a tradução se dá ao pé da letra, através disso, que significa medo de ficar de fora. Lembra que eu falei para vocês que eu não sabia? Até agora eu tô refletindo se eu tenho ou não FOMO, né? Porque ele se manifesta principalmente, né, e esse estudo ele atingiu principalmente os jovens conectados na internet. E é uma síndrome moderna associada ao estilo de vida digital que existe hoje. Galera. E olha só, e como o FOMO se manifesta? Ansiedade, preocupação constante, necessidade de estar sempre online. Olha só, desses tópicos, tudo isso que eu estou falando está lá dentro do artigo, tá? Do portal do Instituto Digital Brasileiro. Entra lá e confere, tá? Olha só, como ele se manifesta, o FOMO se manifesta na vida das pessoas. Ansiedade e preocupação constante. Isso eu não tenho. Necessidade de estar sempre online. Isso eu tenho. Galera, porque inclusive a própria Mindset Guitar no canal Omnichannel está presente em todas as redes sociais, né? Então a gente tem sim a necessidade aí de estar sempre online. Dificuldade em relaxar e viver o momento. Isso eu não tenho. Quando eu me desligo do digital, eu vou lá e vivo realmente o momento, dou risada de mim mesmo, dos outros, faço os outros rir e é uma delícia. Dependência emocional de curtidas e comentários. Galera, isso aqui eu não tenho, mas eu conheço muita gente que tem. E gente grande, hein, galera? Então, olha só. Se você tem uma dessas características que eu falei agora aqui, provavelmente você tem FOMO, tá? E muitas vezes, galera, a gente, essas pessoas que, né, desenvolvem o FOMO, elas têm ansiedade de ter a vida igual a dos outros, comparando com pessoas lá da rede social, mas ela nem sabe se aquilo é um fato, é um fake. E aí ela começa a se frustrar. Ela começa a ter uma baixa autoestima. Então, olha só, galera, existem meios para a gente prevenir o FOMO, principalmente agora, nesse momento contemporâneo. Então é um assunto muito importante, muito relevante para o seu momento da sua jornada no digital. Como eu disse, eu dei um exemplo meu aqui, né? Estou já um pouco avançado e é muito importante eu saber para que isso não se desencadeie numa doença que a gente nem sabe se pode ser curável ou não. Galera, vale a pena ficar de olho, antenada e visitar o portal do Instituto Digital Brasileiro e conferir esse artigo. Galera, gostou desse conteúdo? Guardou aí no seu coração? Então, continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!